Bem-vindo ao nosso Dupla Digital episódio 4, onde eu, Rodrigo Martinelli, aqui direto do Texas, e o meu amigo Luiz Durso, lá do Brasil, a gente fala de vários temas. E nas últimas semanas a gente tem falado de várias coisas legais. Falamos de LGPD, falamos da pandemia. Mas antes de falar do que a gente veio falar hoje, Luiz, tudo bem aí? Fala, Rodrigo, tudo bem? É sempre uma alegria falar aos nossos seguidores, inscritos do canal, pessoal que não também acabou caindo nesse vídeo, vejam os outros anteriores, a gente sempre bate um papo de tecnologia, direito digital, cybercrimes, eu com o Rodrigo. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje Você nós tá vamos bem? falar... O que é, Luiz? Você tá bem? Eu estou ótimo, graças a Deus, e realmente é uma felicidade. Nós aqui, como a gente já se apresentou no primeiro capítulo, nós somos apaixonados por tecnologia e nós embarcamos nessa missão de tentar cada vez mais trazer informações simples para que todo mundo entenda. Tecnologia está ao nosso redor, cibersegurança é uma coisa extremamente necessária. Então a gente traz aqui informações para te ajudar a entender o que é realmente complexo, mas de uma maneira simples. E hoje nós vamos falar de umas coisas muito interessantes. E a primeira delas é, o que acontece quando eu sou hackeado? Até onde a lei pode nos ajudar? O que eu faço quando acontece uma coisa desse tipo? E eu vou começar aqui. Luiz, a gente falou outra vez, parece que a gente já teve 8 milhões de casos de clonagem de WhatsApp. É isso mesmo? O que acontece quando alguém clona meu WhatsApp? O que eu faço? Existe alguma lei? Existe alguma coisa para me proteger nesse caso, Luiz? É uma boa pergunta. Uma pesquisa divulgada pela Rede Globo de televisão apontou que tivemos 8 milhões de vítimas envolvidos na invasão de WhatsApp ou com problemas relacionados, porque é um golpe muito simples e cada vez mais comum, né, Rodrigo? O pessoal sabe como funciona. Você está na sua casa, o Rodrigo está lá, e ele recebe uma ligação no celular. Então ele atende, e aí o criminoso fala assim, Rodrigo, tudo bem? Eu sou aqui de um programa de TV, ou eu sou aqui assessor do João, que é muito famoso, e ele quer te chamar para uma festa, ou participar de um programa de TV, ou validar um anúncio. São as mais diversas mentiras criadas por esses golpistas. Então, tem até falando, olha, você teve uma cobrança em seu nome aqui, foi você que fez uma compra de R$2.000? O Rodrigo vai falar, não. Você comprou um notebook? Fala, não. Então eu preciso cancelar a compra, eu preciso validar a sua presença, eu preciso confirmar a sua participação no programa. Tudo isso vai ser dito por esse criminoso e ele vai chegar uma hora, que é a hora da verdade, Rodrigo, e vai falar assim, você vai receber um código em seu celular, agora aí, ele na linha com você. Você pode me passar? E qual é a resposta para essa pergunta, Rodrigo? Claro, eu vou pegar aqui e já te passo, não é essa, não? Essa é a resposta que as pessoas dão, a maioria, infelizmente. Teve um golpista que foi gravado que ele falou que cada 50 tentativas, 30 ele conseguia esse código. Disse ele. Eu não duvido não, viu? Porque eles são muito, muito bons de lábio. E aí ele vira e fala, é um código de 6 dígitos que você vai receber no seu celular e você recebe e muita gente passa. E quando Deixa eu você adivinhar passa... o que é isso. Posso adivinhar o que é isso? Pode, claro. É o que a gente ensina as pessoas a fazer, que é ativar a dupla autenticação do WhatsApp e vai chegar lá porque ele está iniciando o reset dele ou está tentando instalar num outro telefone. Acertei? Acertou. Porque quando a gente dá a dica de ativar a autenticação em 2 fatores, além desse código, ele teria a senha que você criou com a autenticação em 2 fatores. Só que muita gente não faz o que a gente fala, Rodrigo. Acredite. Mesmo a gente falando, e a gente falando pro bem, dando algumas dicas, as pessoas não escutam. Não gostam de você, não gostam de mim, não sei porquê, mas elas não escutam. Dá trabalho, não querem gastar 5 minutos para proteger o seu WhatsApp. E no fundo, Rodrigo, é uma proteção quase de presente para as pessoas. Porque eu vou explicar na prática o que acontece. Então temos um celular aqui, e nesse celular tem um WhatsApp. O meu WhatsApp, o seu WhatsApp, o WhatsApp de todo mundo. E quando você instalou o WhatsApp, você pôs lá o seu número. Então, mais 5511, se for de São Paulo, e seu número.
E aí ele fala, então você vai receber um código aí para confirmar que é você. Você pôs esse código quando recebeu e saiu usando. Não precisou ativar a autenticação dos fatores, não precisou criar senha nenhuma. É só um código. Quando o criminoso sabe, ou ele chuta que você não tem ativado a autenticação dos fatores, ele te liga e ele, num celular novinho, sem chip nenhum, vai pôr conectado no Wi-Fi, nesse aparelho, nesse celular, ele vai instalar o WhatsApp. E vai clicar do zero o WhatsApp. O WhatsApp vai falar, ô criminoso, né? Ô João, qual é o seu número? E ele vai pôr o número da vítima. Então ele vai pôr o número meu do Rodrigo. E ele vai ligar para a vítima falando, você vai receber agora o número aí, você precisa dar porque é referente a essa coisa que ele montou essa história, sendo que na verdade é para ele acessar. E quando você passa e não tem autenticação em 2 fatores, que ele não vai precisar da sua senha nova, ele basta pôr o código e ele acessa. Aí a vítima cai. Então, muita gente pergunta, Rodrigo, como eu sei se eu fui invadido? Você, se for invadido no celular, não tem como 2 celulares estarem conectados simultaneamente à mesma conta de WhatsApp. Você pode ter no seu celular e na internet. Isso sim. Mas em 2 aplicativos do celular, não tem como. Então, se seu celular perdeu o acesso, saiba que você foi invadido. Essa é a primeira Já resposta. Era. E o que fazer? Então, não passar o código, ativar a autenticação desses fatores, porque mesmo que você passe o código, ele teria que ter essa senha, mas muita gente não tem, já caiu. E o que fazer, Rodrigo? O que fazer no dia seguinte? Respondendo a sua pergunta, tem uma lei que protege? E a resposta é sim. Esse criminoso, quando ele sai pedindo dinheiro aos conhecidos, porque quando ele invade, ele sai pedindo dinheiro emprestado como se fosse a vítima, ele comete estelionato. Porque quando a pessoa deposita, ele consumou o crime de estelionato. 171. 171, perfeito. O famoso artigo 171 do Código Penal. Então, ele está consumando o estelionato. E esse estelionato é exatamente essa fraude que ele comete para entrar no WhatsApp, se passar pela pessoa e pedir dinheiro emprestado. E tem pena de 1 a 5 anos. Então, esse criminoso poderá responder pelo crime de estelionato. Então, o que você deve fazer? Foi invadido. Você deve lavrar o boletim de ocorrência, porque alguém está se passando por você. Você deve entrar em contato com o WhatsApp. Então, tem um e-mail que é support, em inglês, @whatsapp.com. E você deve criar um e-mail, colocar o seu número na forma internacional. Então, mais 55 e tal. Escrever em inglês e em português que você foi invadido e que tem alguém se passando por você. Muitas vezes o WhatsApp bloqueia o acesso só por esse e-mail, que seria muito bom já. E a outra iniciativa imediata deve ser você, no seu celular, abrir o WhatsApp, ele vai estar desconectado e você vai tentar conectar. Então, você vai pedir um novo código, você vai seguir os passos de ajuda para tentar conectar. Às vezes as pessoas têm dificuldade para conectar, Rodrigo, porque acontece uma coisa muito interessante. Sabe o que o criminoso faz? Quando ele invade, ele que ativa a autenticação dos fatores. Então ele invade e ele cria essa senha. Então a vítima, quando tenta reacessar com esse código, o WhatsApp pede a senha e ele não tem. Aí precisa derrubar a autenticação dos fatores para a vítima acessar. Entendi. Olha só, pessoal, só para avisar, aqui em cima tem o meu Instagram e lá tem um destaque chamado WhatsApp Seguro, onde tem um passo a passo para fazer essa habilitação de 2 fatores. E, inclusive, lá eu coloco uma dica bônus, que é não deixar fazer backup das suas conversas, porque o criminoso, ele usa as suas conversas para ver como você conversa com as pessoas para se passar por você. Então tem essa dica lá. E aí, Luiz, você me lembrou de uma coisa, eu até gravei um vídeo no IGTV falando sobre o outro golpe que está tendo agora sobre o Covid. Ele fala que está fazendo uma pesquisa e aí ele fica 10 minutos com você no telefone celular e no final ele fala, tem um código de 6 dígitos para validar essa pesquisa do coronavírus. E é justamente o código do WhatsApp. Legal. Luiz, então, quer dizer, eu fui lá e fiz um estelionato, ou seja, eu peguei e eu assumi, consumi um crime de estelionato roubando dinheiro das pessoas através desse golpe. Legal. Mas esse tem um crime financeiro, certo? O que acontece, como por exemplo, outro dia eu mandei para você, uma pessoa mandou mensagem para mim sobre uma invasão de Instagram que pegou e tirou ainda fotos
que tinha ela do perfil, algumas de conversa com outras pessoas, inclusive fotos inapropriadas, eu diria. Mas existe alguma... O que a pessoa faz quando acontece um crime desse tipo, onde se subtrai imagens, ou seja, não tem uma perda financeira, ou seja, não é mais estelionato, e tem agora uma subtração de alguma imagem dessa pessoa? O que ela pode fazer? Vamos lá, Rodrigo. Você lembrou uma coisa importante do backup. Lembrando que muitas vezes o backup ele é usado para o criminoso entender como a pessoa se comporta, como ela fala, mas, a depender do conteúdo que ela consiga resgatar nesse backup, a vítima sofre extorsão. Porque vamos supor que ela, nesse backup, resgate um segredo de uma empresa, uma conversa com a amante de alguém. Isso tem valor para o criminoso, que vai extorquir a vítima para não vazar. Então, ele vai entrar em contato e falar, olha, eu preciso que você pague tanto, senão eu vou vazar essa sua conversa. Tá? Então, piora muito o quadro da vítima, que além de ser invadida, ainda vai ser vítima de extorsão. Então, você vê como esse backup, essa sua dica é valiosa. Então, dá uma olhada lá, que o Rodrigo postou, que é muito bom mesmo. Mas essa invasão de contas é muito complicada. Nós temos invasão de dispositivos, então aquele crime do artigo 154A do Código Penal, a pena de 3 meses a 1 ano, para quem invade celular, invade computador, e normalmente ele invade depois a conta também, né, das redes sociais, ele invade um, depois invade outro. Mas nós temos também o crime de interceptação, então ele invade um e-mail, invade essa conta para acompanhar as conversas das pessoas, tudo aí teria um crime também mais grave de interceptação de comunicação, de informática, etc. Então, tem vários crimes a depender da conduta do criminoso que podem se consumar. Então, crime de extorsão, de estelionato, de invasão do dispositivo, de interceptação telefônica, de comunicação telemática, de informática. Nós temos o crime de vazamento de foto de nudez. Então, às vezes, o criminoso consegue uma foto, como você falou, um pouco mais íntima, e ele vaza de propósito para prejudicar alguém. Está lá no 218C do Código Penal, pena de 1 a 5 anos, para quem vaza a foto de nudez ou pornográfica da vítima. Então você tem várias condutas que são criminosas nos desenrolares dessas invasões. Então é muito interessante, porque cada caso é um caso. O que deve fazer? Então temos algumas dicas. Todas as dicas de preservação a gente já deu, então ative a autenticação, cuidado com código, nunca passe código, etc., mas tem algumas dicas de condutas posteriores. Então, não pagar esses pedidos de extorsão. Então, se você for extorquido, não paga. Primeiro procura a autoridade policial, procura pessoas para te ajudar e investigar e lavrar o boletim de ocorrência e não simplesmente pagar. Você precisa preservar as provas, então printa tudo, guarde os elementos do crime ali, né, que você foi extorquido, etc., salve tudo isso para te proteger e muito cuidado em tomar medidas imediatas. Então, pensa antes de fazer qualquer coisa, pensa antes de ameaçar esse cara, pensa que pode ser um criminoso perigoso. Então, essas são as dicas importantes que nós damos. Ô Luiz, então é o seguinte, você falou de polícia. Então, para onde que eu vou? Para que polícia que eu faço isso? Eu procuro quem? Rodrigo, essa pergunta é interessante, porque às vezes as pessoas não sabem onde lavrar o boletim de ocorrência, a quem procurar. Agora, na pandemia, o rol dos crimes para se lavrar o boletim de ocorrência virtualmente, ele aumentou, ele cresceu. Então, a Secretaria de Segurança Pública de cada estado define esse rol, e aí o indivíduo poderia, da sua casa, virtualmente, lavrar o boletim de ocorrência e esclarecer ali o que aconteceu, o que essa pessoa passou. Mas onde seria o local mais fácil para as pessoas lavrarem, se tiver dúvida sobre o crime, etc., ela pode ir na delegacia mais próxima da casa dela, lavra o boletim de ocorrência, que aí o delegado, verificando se não é competência dele, se não é da competência da Polícia Federal, por exemplo, ele remete. Mas ela pode fazer sempre na delegacia mais próxima da sua casa ou virtualmente, como em São Paulo, no Rio, hoje está dando para fazer para crimes virtuais. Ou seja, a Polícia Civil. E como a gente faz esse intercâmbio aqui com os Estados Unidos, aqui também você abre
o boletim de ocorrência virtualmente, e eu tenho visto um aumento aqui dos condados, né, que é uma coisa que a gente tem aqui nos Estados Unidos, com a criação local de polícia especializada em crimes digitais. E essa vai a minha outra pergunta. O Brasil hoje, do ponto de vista da polícia, está preparado para combater os crimes digitais, na sua opinião? O Brasil hoje não está preparado para combater crime nenhum. O Brasil hoje, Rodrigo, se você pegar um dos crimes mais graves, que é o homicídio, ele consegue descobrir, encerrar inquéritos policiais de homicídio. Sabe qual é a porcentagem? 8%. 8%. 8%. Uau! É nada. Então, 8% dos homicídios no Brasil são investigados, solucionados e se encerra esse inquérito policial. Imagina os crimes virtuais. Então, infelizmente, as delegacias nesse Brasil inteiro, elas precisam de mais investimento, de treinamento. Eu sou defensor de polícias especializadas, de varas especializadas, juízes especializados para julgar essas causas que envolvem direito digital, tecnologia, porque também não adianta você ir que leve um problema, uma causa, um processo para um desembargador que tem 80 anos e esperar que ele tenha essa afinidade. Pode ser alguns desembargadores estarem totalmente aptos a julgar, não estou falando isso, mas estou falando que poderia ser melhor se tivéssemos câmaras e tribunais com varas e câmaras especializadas. Então você teria pessoas tecnicamente mais bem preparadas, e a polícia é a mesma coisa. O problema é que o Brasil ele tem que primeiro investir na polícia pensando em crimes graves, como homicídio e etc., para depois nós termos um resultado melhor nos crimes virtuais. Então é um problema maior do que só o cybercrime no Brasil, infelizmente. Triste realidade. Uma outra coisa que você falou que me lembrou um episódio que está acontecendo nesse momento, foi a questão da Garmin. Eu não sei se você acompanhou, mas a Garmin foi invadida e, assim, um negócio super crítico, ou seja, o GPS de todo mundo que tem o dispositivo Garmin estava agora exposto. E aí o que a Garmin fez? Foi lá e pagou o resgate do ransomware, fez exatamente o que o Luiz acabou de falar que não é para fazer, que é negociar com os bandidos. E agora o que está acontecendo? Está sendo extremamente punida na Europa por conta de ter negociado, pago isso. E agora eles estão colocando com uma política totalmente adversa à GDPR, né? A gente falou da LGPD no último, a GDPR. Então, olha só o reflexo... Viu o valor? Não, eu não vi. Fala para mim o valor. 10 milhões. 10 milhões. Foi o pagamento. 10 milhões para ter a chave de criptografia. Ransomware, pessoal, para quem não sabe, é a prática de que você baixa um arquivo malicioso dentro do seu computador, que ele alastra na rede dentro da sua empresa e criptografa todos esses dados. E a chave de criptografia está com esses bandidos. Ou seja, ransom em inglês é sequestro, né? Então, ransomware, sequestro digital, de coisas do software, do hardware, né? Desse lado. E aí o que acontece é o seguinte: para que você possa resgatar, você tem que pagar em Bitcoin, pagar em alguma criptomoeda que não deixa rastro, certo? E aí o que a Garmin fez foi justamente pagar o ransomware e agora está sofrendo sanções e eu acho que essa briga vai ser muito pesada lá na Europa. Agora, vamos lá, né, gente? Informações do GPS de todas as pessoas. Então, se você tem Garmin, presta atenção nos seus dispositivos, revise as coisas, troque suas senhas, faça coisas relacionadas àquilo, porque você pode sim ser afetado indiretamente pelo vazamento da Garmin. Né, Luiz? O que você acha disso? Esse caso foi triste, porque foi um ransomware que atingiu os servidores dessa empresa e também atrapalharam, prejudicaram que os GPS funcionassem. Então, muitos GPS pararam de funcionar. Só que tem muita empresa aérea, avião, que usa Garmin. E aí nós tivemos voos cancelados por causa desse ataque. Por isso também que a empresa resolveu pagar, o que é um risco gigantesco, porque eles podiam ter
feito o pagamento e nunca terem recebido a chave para descriptografar e continuarem com o servidor criptografado. E, Rodrigo, muita gente pergunta, como me proteger de ransomware? Que é muito preocupante, porque ele criptografa as informações do computador, ou da empresa, ou do servidor, e vai exigir esse resgate, é crime de extorsão, e com backup, muitas vezes resolve. Só que tem que tomar cuidado para o backup não ser criptografado pelo ransomware também, que acontece. Então você tem que ter um backup seguro. Então o TI nessa hora ele vai fazer um trabalho importante para proteger esse backup e manter um backup funcional ali. Então é uma das maneiras de se proteger de ransomware. Então eu vou dar as dicas agora de tecnologia. Como o Luiz falou, ter o backup, tentar trazer isso para uma infraestrutura separada, à parte, para que não eventualmente seja contaminada com esse ataque do ransomware. A outra coisa importante é a questão da educação do usuário, né? Para o usuário não abrir um aplicativo que não sabe a procedência, não abrir e-mails de phishing e passar informação de credencial, porque vai fazer com que tenha acesso aos servidores ou aos sistemas. Então, assim, entender o que é phishing, saber como evitar o que é phishing, educar os seus colaboradores, os seus funcionários, vai fazer com que você diminua a probabilidade de ter uma invasão como essa e, obviamente, na prática, também ter o backup de tudo, porque essa é uma opção. Ou seja, existem várias empresas que tiveram o problema de ransomware e o que aconteceu foi que eles simplesmente desligaram a infraestrutura, subiram tudo de novo com o backup e perderam alguma coisa, mas correram o risco de, repente, perder algo, mas não negociar com bandidos. Bom, Luiz, eu acho que foi uma conversa muito legal. Vamos agora para o seu fechamento. Faz essa ponte aí final sobre essas leis e o que as pessoas devem realmente fazer quando elas descobrem que fui hackeado. Rodrigo, você começou o papo de uma maneira muito interessante, porque você começa o papo falando do golpe do WhatsApp. E muitas vezes, trabalhando em casos assim, você percebe que o golpe do WhatsApp é um golpe que depende de quase 95% de prevenção. Então, se o usuário não passar o código, ativar a autenticação desses fatores, dificilmente ele vai ter esse problema. Não clicar em links, porque às vezes o criminoso manda o link para derrubar a autenticação desses fatores por link, então você não pode clicar também. Então, na prevenção, você teria uma preservação muito grande. É um caso que tem a prevenção quase como solução. O ransomware é um pouco mais difícil, porque ele pega em máquinas de uma rede que às vezes a empresa tem 1000 funcionários que usam o computador, e aí qualquer computador infectado é suficiente ali para espalhar pela rede inteira. Então você falou, você investir, a prevenção aí se torna custosa para a empresa, porque o WhatsApp basta não fazer. Então você basta não passar código, você dificilmente vai ser invadido. Agora, precisa de uma atitude da empresa em questões de ransomware, de comprar o Windows verdadeiro. Tem um monte de empresa com sistemas operacionais falsos. E um dos ataques ransomware que atingiu o mundo inteiro em 2017, finalzinho de 2017, foi exatamente por causa do Windows desatualizado. Lembra disso? Uhum. Nós tivemos hospitais que tiveram que parar de fazer resgate com ambulância por causa de criptografia com ransomware. Então você, na época, teve um problema muito simples, que era manter os sistemas operacionais atualizados para eliminar esse risco de ransomware. Basta comprar o Windows original. Então você tem medidas que a empresa vai ter que investir, acreditando que é investimento e não gasto de treinamento das pessoas, de comprar os sistemas operacionais originais, em antivírus, etc., que trazem uma segurança muito grande. Com o investimento, Rodrigo, pode ser muito alto, pode ser em 200 mil reais. Agora, se eu chegasse hoje para o diretor da Garmin e falasse assim, quer investir 200 mil reais em segurança? Ele ia falar, hoje, é barato, eu pago. Porque quem pagou 10 milhões para resgatar os seus servidores criptografados, esse valor é mixaria. Então você percebe que quando você se torna vítima, os valores mudam. Então tem que ver esse gasto como investimento de verdade, porque olha os exemplos, eu tenho um monte de exemplo aqui do Brasil, 2 faculdades na semana retrasada tiveram invasão e os dados vazados dos seus servidores, de alunos, a Garmin. Então olha quantas empresas, durante aqui 2, 3 semanas que tiveram problema. Então de fato é um momento de renovação
e de investimento. Então, a gente encerra esse episódio fazendo essa análise mais ampla dos problemas que as pessoas podem ter na internet e esses crimes mais graves, né? Porque a gente nem falou de crime contra a honra, de ataque de ódio, de linchamento virtual, de pedofilia. Isso a gente vai falar ainda nos nossos próximos episódios. Já marca aí para o pessoal cobrar da gente. E eu fico sempre à disposição. É sempre uma alegria, Rodrigo, estar na Dupla Digital e fazer parte da Dupla Digital com você. Obrigado por mais um episódio. Legal, Luiz. Obrigado. E alguns lembretes. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí um comentário sobre que outros temas você gostaria que a gente abordasse aqui. Nós vamos trazer, como a gente já falou, outros temas e o que o Luiz acabou de falar. Ainda tem mais coisas para a gente explorar, muita coisa para a gente explorar. Isso é uma coisa viva, né, que vai acontecendo e nós vamos aqui trazendo no Dupla Digital. Luiz, é uma honra formar a Dupla Digital com você. Eu que agradeço o seu tempo. Espero que você tenha gostado do nosso episódio 4 da Dupla Digital. Um abraço e tchau!